Meus queridos irmãos, hoje quero pensar com os irmãos acerca da mente de Cristo. Eu quero convidar todos a ler, a abrir, melhor dizendo, a sua Bíblia, as suas respectivas Bíblias, na carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 2, apenas o verso de número 16. Abram aí suas Bíblias. Quero dar boas-vindas a todos que nos visitam nesse dia. Estou vendo aí que o Luiz tem um amigo, né, Luiz? Está com você? Seja muito... Qual é o seu nome? Marlon. Marlon, seja muito bem-vindo, tá? Muito bom ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, que você possa se sentir bem no nosso meio. Os demais já não são mais visitantes, já vêm outras vezes, mas eu louvo a Deus pela vida de todos vocês também e você que nos acompanha pela internet. O último versículo do capítulo de número 2, da carta que Paulo escreve aos Coríntios, diz assim, na versão que eu tenho em mãos, e queria que você acompanhasse na sua Bíblia. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo afirma, ter a mente de Cristo. É sobre isso que nós vamos pensar nessa manhã. Pai, nós acabamos de ler mais uma vez a Tua Palavra, e eu peço que o Senhor fale aos nossos corações. Pai, sabemos que tem pessoas aqui que não compreendem o nosso idioma, mas que o Teu Espírito Santo possa falar aos corações deles também. Nós cremos nisso e pedimos em nome de Jesus. Amém. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Pensar sobre ter a mente de Cristo. Outro dia eu vi um filme, já tem um tempinho, um filme muito sangrento, mas um filme estranho inicialmente, mas parecia ser um filme de terror, e era de terror, mas era um terror muito, não era um terror assim, terror de monstro, nada, mas era algo que a pessoa fazia, pegava um grupo de pessoas, levava para um lugar, que eles julgavam que aquelas pessoas tinham uma capacidade maior de raciocínio, inteligente, eram fortes, e eles faziam, claro que isso era um filme, né, o transplante da mente, do cérebro da pessoa, Marcos. Imagina só, levava a pessoa, tirava-se o tampão aqui e pegava o cérebro para poder colocar numa outra pessoa. Coisa horrível, né? O pastor que está falando isso, né, no culto, né? Mas é um filme que está aí nas redes aí. E eu olhando para esse filme, olhando para esse texto, eu estava a pensar, né? Aquelas pessoas, elas queriam ter a mente de outras pessoas, né? Pegar a inteligência, como se eu pegasse a inteligência de uma pessoa que é muito inteligente, eu não sou inteligente, aí eu vou pegar ali e trocar para cá, como se aquilo fosse dar certo. Não é bem assim que funciona. Mas quando a gente pensa em ter a mente de Cristo, viver e ter a mente dele, isso é possível. É possível porque a palavra de Deus diz isso, Paulo disse isso. É interessante que se você observar todo o capítulo de número 2, Paulo ele começa esse capítulo dizendo o seguinte, irmãos, quando eu estive, melhor dizer, com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, olhe para a sua Bíblia aí, acompanhe comigo, anunciando-lhe o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem, ou com sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A ideia de Paulo era mostrar claramente, era ensinar aquele povo, aquelas pessoas ali, Manuel, baixa só um pouquinho, por favor, era ensinar aquele povo ali, claramente, a ideia de viver do jeito que Cristo queria que vivesse. Nós, enquanto igreja, filho, bem baixinho, por favor, tá? Nós, enquanto igreja, nós precisamos caminhar a cada dia para que as pessoas possam olhar para nós, como eu disse aqui para os pais, e disse para mim também, eu tenho que ter essa responsabilidade, eu preciso ter essa mente, essa ideia de que os meus filhos precisam ver em mim Cristo na minha vida. E isso só vai ser possível quando nós tivermos de fato vivendo aquilo que Cristo espera de nós, ter a mente de Cristo. Talvez possa parecer ou soar para você algo muito estranho. Poxa, Paulo disse assim, olha, nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo, muitas vezes, ele dizia coisas que, às vezes, humanamente falando, a gente olha e pensa assim, poxa, peraí, caramba, tem que ter muito peito para falar isso, né? Paulo, em outra ocasião, ele diz assim, ó, olhe para mim, olha para a minha vida. Quer ver Cristo? Olha para a minha vida. Irmãos, eu já ouvi pessoas falarem assim, pastor, mas ali era Paulo. Sim, aqui é o Luiz, aqui é o Baltazar, aqui é o Marcos,
As nossas atitudes precisam refletir a glória de Deus. Nem todos, meus irmãos, podem talvez compreender de uma maneira muito clara o fato, ou facto, como falamos aqui em Portugal, de viver realmente para a glória do Senhor. Sua glória, seus mistérios, a sua maneira de viver. O Jesus, enquanto esteve aqui conosco. Paulo, ele diz que havia dois tipos, quando a gente olha a carta como um todo, a gente percebe claramente que ele diz o seguinte, que havia dois tipos de pessoas, as pessoas naturais e as pessoas espirituais. Aquelas pessoas chamadas naturais e as pessoas espirituais. E ele diz ainda que essas pessoas, que o homem, melhor dizendo, o natural, ele pode compreender. Para ele compreender, melhor dizendo, as coisas de Deus, ele precisa se aproximar do Senhor. Não tem como nós compreendermos as coisas do Senhor se nós andarmos longe dele ou tentando viver da nossa maneira, do nosso jeito de ser. Ele diz, porque o Espírito tomou posse do crente. O Espírito Santo, irmãos, quando a gente entende que o Espírito Santo ele habita dentro de nós, parece que a coisa passa a fazer mais sentido. Porque se o Espírito Santo habita em mim, então, ele habita em mim, então ele tem que comandar, ele tem que me instruir, eu tenho que fazer as coisas de acordo com aquele Espírito que habita dentro de mim. O homem possui, ou melhor dizendo, o homem que possui o Espírito Divino, ele precisa compartilhar com outras pessoas. Ele precisa fazer com que outras pessoas vejam nele essa mente, esse jeito de viver. E para que isso aconteça, meus irmãos, nós precisamos, e aqui tem uma imagem que eu coloquei, como se tivesse com filtro, né? Duas maneiras de ver a mesma imagem, e a gente vê um céu de um jeito ou de outro. A gente tem que olhar as coisas com os olhos do Senhor, não com os nossos olhos. Nós temos que olhar para as pessoas e sentir compaixão, como Cristo sentiu. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, ele olhou para as pessoas, diz o texto lá em Mateus, que ele olhou para as pessoas e teve compaixão delas, porque elas andavam como ovelhas que não tinham pastor. Paulo, ele afirma, ele fez essa afirmação ousada, nós temos a mente de Cristo. Talvez por essa razão, o homem espiritual, o chamado homem espiritual, não vê as coisas na perspectiva do mundo, mas no ponto de vista do Salvador. A pessoa que tem, pastor Baltazar, a mente de Cristo, ele não olha as coisas na perspectiva que o homem comum olha, mas ele olha as coisas, Alexandre, do jeito que Deus quer que olhe, do jeito que Deus olharia. Eu sempre costumo dizer que antes da gente tomar alguma atitude, a gente precisa perguntar ao Senhor assim, Senhor, é isso que o Senhor quer? É isso que o Senhor faria? Quando a dúvida vier, parar antes de agir. Porque muitas vezes a gente age pelo impulso, levado pelo impulso, pelo achismo de ser de um jeito, eu acho que é desse jeito, tem que ser desse jeito e ponto final, mas não porque temos realmente, ou deveríamos ter, a mente de Cristo e viver do jeito que Ele quer. Mas o que acontece, feito toda essa introdução, vamos pensar um pouquinho o que acontece quando se tem a mente de Cristo. A primeira coisa que eu quero destacar para vocês é que quando se tem a mente de Cristo, nós temos o maior desejo de ser santificado. Amanda, quando nós temos a mente de Cristo, há um desejo em nós de ser santificado. As pessoas, interessantes, que de uma maneira geral, até brinco muito isso com a Alessandra, né, por causa do medo dela, que ela não está aqui não, está lá na salinha, o medo dela de avião, e eu falo, você está com medo de morrer? Ela, não, eu tenho medo de acontecer um acidente e ficar aleijado. Eu falei, filha, se cair não vai ficar aleijado, vai morrer mesmo. Então não precisa ficar com medo não, fique bem tranquila. Não sei se com isso eu apavoro mais ela, mas eu falo, se cair vai morrer. Não, meu medo é ficar doente em cima de uma cama, dando trabalho aos outros. Imagina, um avião caiu, vai dar trabalho a quem? Só o pessoal que vai ficar procurando o corpo lá no meio dos destroços, não é mais ninguém. Mas é uma maneira dela achar, né? E eu falo isso no ato de brincadeira, mas é verdade, muitas pessoas, elas parecem que vivem aqui como se fossem viver aqui para sempre. Irmãos, estávamos observando tudo isso que está acontecendo lá na Ucrânia, e conversava esses dias lá em casa com a minha família e pensando, gente, o mundo está caminhando para um fim notório. E às vezes a gente ainda percebe as pessoas vivendo aqui longe desse desejo de buscar ter a mente de Cristo,
de buscar a sua santificação. Meus irmãos, quando eu tenho a mente de Cristo, eu tenho maior desejo de ser santificado. Eu tenho maior desejo de tirar de mim aquelas coisas que entristecem ao Senhor, porque nós estamos aqui num processo de santificação constante, Vitória, constante. E cada vez que eu cometo um erro, cada vez que eu faço algo que entristece a Deus, eu acabo estando mais longe de atingir aquele meu objetivo, ou daquele objetivo que o Senhor quer para mim, de ter a minha vida santificada nele. Eu me afasto dos propósitos, dos ideais dele. Agora, preste bem atenção. Quando a gente olha, nós olhamos assim para as pessoas de uma maneira geral, para o ser humano, e a gente olha para o que Paulo, por exemplo, disse, né? Ele disse lá em Gálatas, capítulo de número 2, verso 20, já preguei nesse texto aqui, ele disse assim, olha, eu já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo, por mim. Paulo tinha consciência de que agora, a partir do momento de que ele foi alcançado pelo Senhor, que Deus entrou no seu coração através do Espírito Santo, do maravilhoso Espírito Santo, ele tinha essa consciência, olha, eu agora estou crucificado com Ele, tão somente com Ele. E vivo, não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Ter a mente de Cristo e buscar uma santificação, meus irmãos, é ter a coragem, é ter peito para afirmar como Paulo, olha, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Paulo fez tantas afirmações, irmãos, tantas afirmações que a gente como homem, como seres humanos, a gente olha e fala assim, caramba, será que um dia eu teria condições, irmão Marcos, de afirmar uma coisa como essa? Nós estamos tão longe, irmãos, de quanto cristãos, de afirmar que Cristo vive em nós. Talvez por causa das nossas atitudes. Talvez porque a nossa maneira de viver não tenha refletido, de fato, a glória do Senhor. Talvez porque as pessoas olhem para nós e até veem nós carregando uma Bíblia, para aqueles que trazem Bíblia para a igreja, no final de semana. Mas as nossas atitudes durante a semana não condiz com aquele Salvador ou com o Salvador que vive, de fato, em mim, em nós, em cada um de nós. Em segundo lugar, quando eu tenho, ou quando se tem, melhor dizendo, a mente de Cristo, há um anseio, ou deveria haver um anseio dominante, haver um anseio dominante, né? Muito dominante mesmo, no que o nome e a glória do Senhor sejam honrados através da minha e da sua vida. Ou seja, quando eu tenho a mente de Cristo, a minha vontade deve ser tão somente que o nome do Senhor seja honrado através da minha vida. Irmãos, e quando eu entendo que o nome de Deus é honrado, ou deveria ser honrado através da minha vida, as minhas atitudes precisam ser diferentes. As minhas atitudes precisam ser diferentes. Mesmo que signifique, ou talvez que isso venha a significar, um prejuízo, ou um prejuízo muito grande, sabe? Na vida materialmente falando. A oração do crente em Jesus é, Pai, ou Pai Nosso, santificado seja o teu nome. O nome dele precisa ser santificado. E acrescentando mais ainda, seja qual for o preço a ser pago, qual for, independentemente da situação, tem que haver, melhor dizendo, talvez um sentimento, ou esse sentimento de viver para que Deus seja glorificado através da nossa vida, mesmo que para isso eu tenha que morrer. Talvez é pesado, não, pastor, eu quero ser crente, mas esse negócio de morrer não é para mim não. Irmãos, eu olho para os cristãos de uma maneira geral hoje em dia e fico pensando, meu Deus do céu, o que falta para o pessoal entender que a gente não é daqui, que nós não somos daqui? Nós estamos voltando para casa, meus irmãos. Enquanto estamos nesse caminho de volta para casa, nós precisamos ao longo do caminho, como a parábola do semeador diz, semear as boas novas de salvação.
semear para que ao longo desse caminho de volta para casa, outros possam nascer e florescer ao longo do caminho e seguir também o mesmo caminho de volta para casa. É difícil para muitos compreenderem isso. É muito complicado. Eu falava com alguém essa semana sobre isso, sobre a necessidade de nós vivermos para a glória de Deus, independentemente do que temos, do que somos, mesmo que isso signifique realmente perder o que nós temos, meus irmãos. É interessante que, às vezes, eu já disse para os irmãos que nós mentimos muito com as nossas atitudes e muitas vezes as nossas canções. Tem um hino do cantor cristão, os crentes mais antigos vão lembrar, que diz o seguinte, eu não lembro o número dele, mas ele diz, quero ser um vaso de bênção, né? Quero ser um vaso de bênção, e vai embora, eu não vou cantar, senão os irmãos vão sair correndo, senão os irmãos vão embora mesmo. Mas tem lá, quero ser um vaso de bênção, para as boas novas levar, e eu não vou lembrar da letra toda aqui, e eu não sei o que, aos perdidos, enfim, eu não vou lembrar, devia ter colocado a letra aqui para poder eu cantar um refrãozinho, mas eu quero destacar esse pedaço, quero ser um vaso de bênção, entre aspas. Só que, para muitos cristãos, o ser um vaso de bênção, sim, desde que isso não atrapalhe o meu horário do jogo de futebol, da partida de futebol que eu tenho que assistir, o horário da novela, o horário de eu sair com os meus amigos, porque eu quero ser um vaso de bênção, aqui dentro das quatro paredes, lá com os meus amigos, não, de maneira nenhuma, lá não preciso ser vaso de bênção, lá não. Eu tenho que ser vaso de bênção quando domingo eu visto a roupa, e quando eu vou à igreja no domingo, eu visto a minha roupa a que eu tenho, coloco ali a Bíblia debaixo do braço e vou à igreja. Então ali eu vou ser vaso de bênção, porque eu estou ali, porque eu participo do louvor da igreja, porque eu canto, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Então, não, ali eu sou vaso de bênção. Quando cantamos ainda mais, em mim vem habitar, ó vem Jesus, é um outro hino também muito conhecido. Desde que os meus colegas da escola, os meus companheiros de trabalho, não vejam, para que eu não sinta vergonha de dizer que sou um cristão no meio das outras pessoas. Senhor, habita em mim, mas só quando eu estiver dentro das quatro paredes. Ou talvez quando nós cantamos assim, sonda-me, ó Deus, pois o Senhor vê o meu coração, o Senhor me conhece, como aquele cântico bem famoso, bem conhecido, dos Salmos, sonda-me, Senhor. A gente fala, mas parece que a gente só quer que Ele nos sonde. Quando nós estamos aqui, quando um pastor faz um apelo para que isso aconteça, mas durante a nossa vida diária, a gente não busca agradar a Deus, a gente não se quebranta no nosso quarto, a gente vive a nossa vida do jeito que a gente quer durante a semana, meus irmãos. Os exemplos, quando a gente cita as músicas, eles são muitos, são vários. Coisas que nós cantamos, mas estamos muito longe de viver. No entanto, um crente com a mente purificada, totalmente purificada, com a mente de Cristo, deseja que o nome do Senhor, então somente o nome do Senhor, seja enaltecido na sua vida, seja qual for a circunstância. Ele canta e ele vive o que canta. Ele é um crente dentro e fora de casa, dentro e fora da igreja, em qualquer circunstância. Em terceiro lugar, quando se tem, de fato, a mente de Cristo, tem-se igualmente o desejo de ver todas as coisas do ponto de vista de Deus, e não do nosso ponto de vista. Eu quero olhar, seu Alexandre, a partir do ponto de vista de Deus. Eu preciso olhar a partir do ponto de vista dele. Ou seja, tudo que avaliamos pela balança de Deus, não pela nossa, mas pela balança de Deus, usamos a sua, melhor dizendo, não a nossa, mas a sua escala de valores. Ou deveríamos usar a escala de valores dele, e não a nossa. Eu escuto muitas pessoas falar, não, mas isso não tem nada a ver. Não, isso é relativo. Não, isso pode. Isso dá para fazer. É a escala de valores dele, não é a minha. Eu preciso compreender que se eu faço e aquilo de alguma forma entristece o coração de Deus ou vai levar alguém a escândalo, eu não faço. Porque eu preciso avaliar na escala de valores dele, não na minha. E isso diz respeito, meus irmãos, ao que fazemos, ao que dizemos e até mesmo naquilo que nós pensamos. Até mesmo quando nós pensamos. Sabe aquele momento em que ninguém sabe o que você está pensando, irmão Marcos? Mas você está pensando em alguma coisa.
Ninguém sabe, Samuel, o que você está pensando, mas Deus sabe o que você está pensando. Nós precisamos ter a coragem, a hombridade de chegar para Deus e falar assim, Senhor, me perdoa pelo pensamento que eu tive agora. Me perdoa, Senhor, porque esse pensamento não agradou o Senhor, eu tenho certeza disso. Irmãos, é interessante que quando nós temos o Espírito Santo de Deus, para aqueles que já entregaram a vida a Jesus, que tem Cristo no seu coração e sabe que o Espírito Santo habita em si, quando faz algo de errado, sabe que é errado. Quando faz algo que não agrada a Deus, sabe. Sabe por quê? O Espírito Santo incomoda. Incomoda ou não incomoda? Incomoda. Ele mexe com você. Só que às vezes, o nosso eu, o nosso orgulho, o nosso jeito de ser é mais forte. A gente não tem coragem nem de sozinho entrar no quarto e pedir perdão a Deus. Quanto mais confessar os seus pecados uns aos outros, como a palavra de Deus nos instrui a fazer. E aí, meus irmãos, a gente começa a ter o que é chamado de pecado de estimação. Eu vim da Ucrânia, da Polônia agora, e dentro do carro com a gente veio um gatinho, né? Um gatinho da família, que eu tentei pegar no colo e ele não queria do meu colo, não. Só queria ir para o colo da dona dele. Era um bichinho de estimação, que a família não quis deixar para lá. Um gato muito bonito. A Raquel até falou, né? Eu botei um vídeo lá, a Raquel falou, que gato lindo. A Raquel do Jean. Muito bonito mesmo, fofinho demais, dá vontade de apertar ele, muito fofinho. É um bichinho de estimação. Muitas pessoas têm pecados de estimação dentro de casa, dentro de si, e não conseguem deixar. Sabe por quê? Falta de coragem para poder chegar até Deus e dizer assim, Senhor, eu preciso tirar isso de mim. Senhor, eu preciso tirar isso da minha vida e confessar de fato ao Senhor. Avaliar as coisas como Deus o faria. É um grande sinal, meus irmãos, de uma vida que caminha com Deus. Quando eu passo a avaliar as coisas como Deus faria, como Ele quer, isso sim é um sinal de uma pessoa que quer caminhar com Deus. Mas quando eu fico tentando avaliar da minha perspectiva, do meu jeito, eu continuo a fazer coisas que entristecem o coração do Senhor e continuo caminhando para o abismo. Eu conheço pessoas, irmãos, e muitas pessoas, não são poucas não, que caminham, são crentes em Cristo Jesus, mas vivem tropeçando e fazendo o errado, porque não conseguem viver na perspectiva daquilo que Deus quer que elas vivam. Vivem na perspectiva daquilo que elas querem. Como eu preguei há 2 ou 3 domingos atrás, o eu é mais forte dentro dela do que Deus como um todo. É interessante que isso tem muito a ver com a importante e frequente pergunta: como então que eu consigo saber e entender a vontade de Deus? Como é que eu entendo a vontade de Deus? Pastor, para eu ter a mente de Cristo, para eu fazer a vontade de Deus, então eu preciso ter a mente de Cristo. É assim. Para eu entender o que Deus quer para a minha vida, eu preciso olhar as coisas na perspectiva dele. Um outro filme, citando aqui um outro filme que eu vi, e o ator principal, ele dizia para o outro personagem o seguinte, ele era um investigador, e ele dizia o seguinte: para você descobrir esse crime, solucionar esse crime, você precisa ver, não na sua perspectiva, mas na perspectiva daquele que atirou, naquele assassino, aquela pessoa. Tente olhar na perspectiva dele. E aquele ator, ele ensinava isso àquela pessoa, né? Ele dizia o seguinte: você está olhando na sua perspectiva, tente olhar na perspectiva daquele que foi o assassino, e nós vamos chegar em quem foi o assassino. Trazendo para a palavra de Deus, trazendo para o que Deus espera de nós, para nós compreendermos o que Deus quer que nós façamos, nós precisamos olhar na perspectiva dele e não na nossa. Irmãos, todas as vezes que nós olharmos na nossa, nós vamos falhar. Você quer ver uma coisa? Se for para eu olhar na minha perspectiva, através da minha perspectiva, meus irmãos, eu tenho vontade de dormir até umas 10 horas da manhã, todo dia. Amém, irmã Amanda? Eu vi a irmã Amanda falando ali amém ali, no balbuciar dos seus lábios, né? Amém. Se for olhar na minha perspectiva, num dia que estiver chovendo muito, que eu tenho que descer do meu prédio e atravessar a rua para entrar no carro, um dia de domingo para vir cultuar a Deus, eu falo assim: não, hoje não, Senhor. Eu não vou deixar de ser crente por causa disso, hoje não. Se eu for olhar na minha perspectiva, eu pego num sábado à noite e eu vou ver filme até 1h da manhã.
Se eu aguentar, né? Se eu aguentar. Vou ver filme até 1h da manhã, comendo pipoca, tá, não sei o quê, até alguém me levar para a cama. É a minha perspectiva, é a minha vontade humana. Se eu for olhar na minha perspectiva, meus irmãos, eu não vou pegar o meu carro, sair daqui para ir lá para a Polônia para poder buscar um povo que eu nem conheço. Isso é a minha perspectiva. Mas a gente tem que olhar na perspectiva do Senhor. Porque a palavra de Deus nos diz que, nos mostra claramente que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Então nós precisamos, meus irmãos, caminhar e olhar e viver na perspectiva dele. Olhando através do olhar dele. E assim nós vamos conseguir responder a essa pergunta que eu fiz há pouco. Como saber a vontade de Deus? Olhe através dele, dos olhos dele, não dos nossos. Eu estava conversando com alguém, acho que foi o Marcos ontem, que estava falando do óculos, antes de ontem, e o irmão Marcos falou assim, que acha que tem que trocar a lente, porque ele quando coloca, já está enxergando já menos do que quando coloca sem, porque está arranhada, tá, não sei o que, etc. Aí eu falei para ele, tem que trocar a lente. Às vezes acontece isso conosco. Eu tirei aqui agora, eu estou vendo vocês, mas não é fácil não. Eu passei dos 40, caminhando para os 45, tem que colocar, eu vejo tudo perfeitamente, né? Nós precisamos trocar, tirar as lentes humanas e colocar as lentes do Senhor, para que através da lente dele, nós consigamos de fato ver o que ele quer que nós vejamos. Enxergar da maneira que ele quer que nós enxergamos. E aí sim, nós vamos viver para a glória dele, meus irmãos. Não somente para a glória dele. Tão somente para a glória dele. Em quarto lugar, e eu caminho aqui para o final, quando se tem a mente de Cristo, também se prefere, ou prefere-se, morrer estando certo e viver, ou do que viver de maneira errada. Eu prefiro viver ou morrer mais certo do que viver de uma maneira errada. Irmãos, isso é muito sério. Eu já disse para vocês de um post que eu vi uma vez, acho que tem 1 ano ou 2 que eu falei isso aqui, logo assim que eu cheguei, estava na internet assim, o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Ontem uma pessoa entrou em contato comigo, querendo ver uma passagem aérea, e ela disse assim, mas eu quero uma passagem aérea e eu quero ver com a volta cancelada, porque fica, parece que 50% mais barato. Eu deixei ela falar, eu falei, certo, mas isso não é correto, falei para ela. Aí ela, não, mas todo mundo faz. Eu falei, não, mas a gente não faz isso não. Não, mas você vende uma para mim e no dia do embarque você emite só a reserva, só para eu passar na imigração. Eu falei, ok, mas isso é errado. Não, mas todo mundo está fazendo. Eu falei, mas eu não faço. A gente tem o hábito, irmãos, de fazer o que todo mundo está fazendo. Não interessa o que os outros estão fazendo, interessa o que Deus quer que eu faça. Eu perguntei para ela, eu falei assim, você nunca parou para se perguntar por que a passagem em todos os sites, em todas as companhias aéreas, custa X, e com essas pessoas que vendem dessa maneira, custa quase a metade do preço? Mas é para poder facilitar. Eu falei, não, está errado. Está errado. Isso é o famoso jeitinho brasileiro, que a gente tem que tirar de dentro de nós. Está errado. Eu tenho que fazer o que é correto. Não interessa, eu faço o que é correto. Estava na viagem para a Ucrânia, para a Polônia, e passando pela França, o combustível muito caro, parece que lá é o combustível mais caro que tem lá. Nós pagamos R$ 2,80 no gasóleo, muito caro mesmo. E alguém disse assim, os impostos aqui são muito caros, etc. E uma outra pessoa falou assim, não é por isso que muitas pessoas vivem na ilegalidade. Não! Tem imposto, eu pago o imposto, não interessa. Dá a César o que é de César. Eu não tenho que fazer o que é errado. Está errado, eu não vou fazer. Não importa. Lá no Brasil, né, eu trabalhava numa padaria quando eu era adolescente, e eu lembro que o proprietário, o senhor Fernando, já falecido, ele dizia, né, a carga tributária no Brasil é muito alta. É muito alta. Mas ele, engraçado, ele não era cristão, mas ele dizia uma coisa seguinte, mas ele falava assim, mas se nós ganhamos X, vamos ter que dar Y. Se eu estou dando mais, é porque eu também ganhei mais. Uma questão lógica. O grande problema é que a gente às vezes coloca no nosso orçamento o imposto. Não é nosso. Não é nosso, eu não vou fazer. Mente de Cristo.
Mesma coisa acontece muitas vezes com o dízimo, né? Mesma coisa acontece muitas vezes com o dízimo. A gente coloca tudo no bolo junto e dá a Deus o que sobra. Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas, irmãos, eu vivo isso, quando a gente vive, conversava com a irmã Junara essa semana, quando a gente vive para a glória de Deus, não nos falta nada. Deus nos deixa faltar nada, mas Ele não deixa mesmo. Ele levanta tantas pessoas, né, irmã Maria do Rosário, para aparecer lá em casa, com tanta coisinha gostosa para a gente comer, não falta nada. Não falta nada, 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 nada. Eu não estou preocupado com isso, não estou preocupado com o dinheiro, irmãos. O dinheiro não é o importante, meus irmãos. O importante é viver para a glória de Deus. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele vai mandar o recurso no tempo dEle, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, meus irmãos. É interessante a gente observar que o Novo Testamento ensina que a direção da vida está em Cristo. A direção da vida do ser humano está tão somente no Senhor Jesus. Diz lá em João, Ele é o caminho e Ele é a verdade. E Ele também é a vida, ou seja, a direção está nele. As ações do crente, meus irmãos, são realizadas na base da nova vida, ou de uma vida nova dada por Cristo. Quando eu tenho a vida dada por Cristo, eu vivo na direção dele. O que vale também a pena dizer que o irmão ou a irmã que talvez, o ser humano, que não tem a mente, porque vive muitas vezes pautado no código, né, digamos assim, ele vive no código assim, a regra diz, né, os mandamentos diz que eu não devo roubar, que eu não devo mentir. Não, meus irmãos, preste atenção numa coisa, eu não devo roubar, não devo mentir, porque Cristo habita em mim, não é porque está escrito em uma regra. Cristo veio para cumprir os mandamentos, é por causa dele que eu não roubo, que eu não vou roubar, é por causa dele que eu não vou mentir, é por causa dele que eu não vou trair, é por causa dele que eu vou honrar com os meus compromissos, é por causa dele que eu vou viver para a glória dele, tão somente dele. Mas quando aqueles homens lá no passado viviam tão pautados ali no que está escrito, né, eles erravam, mesmo assim eles caminhavam para o erro de uma maneira muito grotesca, porque eles não conseguiam enxergar Cristo ali, mesmo depois do Cristo ressurreto. Eles não conseguiam ver, enxergar e viver para a glória dele, tão somente para a glória dele, meus irmãos. Para concluir, eu quero citar algo que aconteceu com um determinado pastor nos Estados Unidos, missionário, e eu vou estar a ler aqui como aconteceu. Diz o seguinte, que um ex-missionário dos Estados Unidos, eu não vou saber pronunciar o nome dele, é um nome americano, deveria ter perguntado à minha filha para me soprar no meu ouvido aqui, é um pastor americano. Ele contou que quando ele era pastor, ainda nos Estados Unidos, realizou uma cerimônia de casamento da filha de uma família bem abastada de dinheiro, com recurso financeiro, de uma outra igreja, de uma outra cidade. Chamaram ele para poder fazer. E ao fim daquele evento, ele recebeu um presente. E o presente que ele recebeu foi um par de luvas. Isso é um fato verídico, meus irmãos, aconteceu mesmo. Ele recebeu um par de luvas de frio, tá? Só que ele morava numa parte quente dos Estados Unidos, onde dificilmente ele ia usar aquilo ali, com frequência. Entendeu? Ele morava, não tinha necessidade de usar, mas ele recebeu. É interessante que o comentário dele diz assim, já viu aqueles presentes que você recebe e fala assim, tá, mas para quê? Ele recebeu. Talvez você morar no Brasil e receber lá como é que é o nome? Sobretudo, dependendo do lugar, um cachecol. Você mora no Piauí, calor de 40 graus na sombra, e você recebe um cachecol, né? Ou no Cuiabá. E aí você vai pensar assim, para quê? E ele pegou aquilo dali. Ele sabia que não ia usar. Mas preste atenção, por mais de um ano, conta essa história, por mais de um ano ele deixou aquele presente guardado, ele nunca pôs em suas mãos, nunca usou. Passado o tempo, ele foi para um determinado lugar, e estava frio, e ele lembrou daquele par de luvas. E ele viu uma oportunidade de usar pela primeira vez, ou seja, de calçar aquelas luvas. Quando ele foi calçar
as luvas, quando ele foi colocar aquelas luvas ali na sua mão, o dedo não entrava, não estava entrando. E ele percebeu que ela estava forrada com alguma coisa no dedo. E ele foi lá e tirou. Quando ele foi tirar, tinha uma nota de $100. E ele tirou aquela nota e ele percebeu que nos outros dedos de uma das luvas, tinha cada uma nota de $100. Um ano depois. Para sua surpresa, quando ele foi colocar outra luva, mais uma nota de $100 em cada dedo. Ele havia recebido uma oferta de $1.000, mas ele tinha deixado de lado. Qual é o ensinamento que a gente aprende com isso, meus irmãos? Muitas vezes, nós deixamos de receber as bênçãos, porque as deixamos de lado. Porque não olhamos com os olhos do Senhor. Ele olhou e pensou, eu não preciso disso. Mas Deus estava suprindo a necessidade. É interessante que esse pastor, ele conta, na sua biografia, de que ele precisava de recurso. Era um missionário, como todo missionário. E Deus tinha providenciado em Junara. E ele deixou de lado. Ele simplesmente deixou de lado. Que cada um de nós possamos viver, meus irmãos, buscando ter a mente de Cristo, todos os dias. Olhar com os olhos de Cristo. Tendo a mente de Cristo, a mente que comanda tudo, nós vamos automaticamente conseguir olhar com os olhos de Cristo e ver aquilo que Ele espera para cada um de nós. Que Deus a todos abençoe e que nós possamos, em nome de Jesus, viver para a glória do Senhor. Sim, muito bem lembrado, maravilha. A irmã Elaine, nota 10, vai trazer aqui as crianças novamente para uma apresentação. Já pode chamá-las lá para poder trazer. E lá vem elas. Que entre as crianças, vamos lá. Antes de nós orarmos encerrando, vamos ver aqui a apresentação das crianças. Pode vir. Isso. Olha o Isaac, todo animado. Deixa eu colocar aqui, porque eles querem ficar aqui em cima. Já percebi. Pronto. Fica ali em cima também, meninas? Todos em cima? Isso. Boa tarde. Vamos apresentar um salmo. Salmos 46.1. Elas vão fazer uma mímica e eu vou falar. Isso porque quando a gente junta o gesto com a fala, a memória ela fica mais ativada e elas conseguem lembrar do salmo na hora. Tá certo? Isso, olha só. Vamos lá participar também, olha que legal. Isso. Vocês podem fazer também, podem ficar de pé. Vamos ficar em pé? Vamos também, né? Deixa eu só pegar aqui. As meninas estão sem graça. Pronta, meninos? Meninas. Vamos, Isaac, aqui, Isaac. O Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. É isso aí. Agora não. Agora todos temos que fazer juntos, porque nós aprendemos. Todos vamos fazer juntos. Vamos lá? Todo mundo junto? Vamos lá? 1, 2, 3. O Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Amém. Pronto, esse daí vai ser um tecladista em breve, né? Vamos continuar em pé e vamos orar ao nosso Deus. Deixa ele, é assim mesmo. Olha o papai ali, pronto. Vamos orar. Não, vamos ficar em pé, vamos orar agora, encerrando o culto, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que tivemos de cultuar ao Teu nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de aprender mais da Tua palavra. E quando a gente vê, Senhor, essas crianças aqui à frente, de uma maneira tão especial, apresentando esse salmo para a gente, nós ficamos muito felizes, porque estamos vendo que a palavra do Senhor está sendo semeada em seus corações. Pai, a nossa oração é que os seus pais, cada pai aqui presente, possa entender a responsabilidade que tem de fazer isso dentro de casa. A igreja está aqui para ajudar, mas é a responsabilidade de cada pai ensinar o menino e a menina no caminho em que deve andar. Pai, nos ajude, Senhor, enquanto pais, pai e mãe,
nós possamos ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Quando a gente vê, Senhor, o Isaac aqui à frente, já querendo pegar um instrumento, mesmo do jeito dele de ser, Pai, muito obrigado, Senhor, por isso. Obrigado pela vida das nossas crianças, Senhor. Obrigado porque elas estão aqui, Senhor. Obrigado porque elas estão aqui na Tua casa. Mesmo do jeito delas, às vezes a gente não entende a bagunça que elas fazem, mas é o jeito delas. E nós agradecemos ao Senhor porque elas têm saúde. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque elas correm no meio do templo. Obrigado porque muitas vezes, Senhor, às vezes derrubam alguma coisa. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela saúde das nossas crianças. Eu te peço que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor. E nos conceda uma semana na Tua presença. E agora levante-se sua mão ao céu e com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do doce e maravilhoso Espírito Santo do Senhor seja com todos nós aqui presentes e com toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. Vamos ali agora tomar um cafezinho, nos confraternizar, esperar a chuva passar e ir para casa. Deus abençoe a todos.